Oi, gente. Sejam bem-vindos ao curso gratuito Como Derrotar o Bolsonarismo. E na pauta de hoje temos o assunto da pandemia. Sim, a pandemia de Covid é o assunto do vídeo de hoje e ela fornece muitos instrumentos e mecanismos para a gente convencer as pessoas a não votarem em Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro fez tudo errado quando o assunto é pandemia, quando o assunto é Covid. E é claro que eu quero logo de cara dar uma dica inicial para vocês de não gastarem muito tempo com bolsominions. Gente que é contra a vacina, gente que não se vacinou. Esse tipo de pessoa você não vai conseguir convencer. Mas pessoas que se vacinaram, pessoas que porventura tenham tido pessoas na família ou conhecidos delas que foram perdidos durante a pandemia, ou pessoas que têm algum nível de arrependimento com o governo Bolsonaro, têm algum tipo de reconhecem problemas, mas que podem ser persuadidas a votar em Bolsonaro em outubro, essas pessoas são o alvo da sua reflexão. E eu vou mostrar para vocês muitas reportagens e falar com vocês sobre estratégias de como falar com essas pessoas. A primeira coisa que vocês devem dizer para tranquilizar essas pessoas em relação à forma que vocês vão expor é dizer algo do tipo: olha, eu não estou querendo dizer que Bolsonaro é responsável por todas as mortes da pandemia. Eu não estou querendo dizer que Bolsonaro, que se não fosse por Bolsonaro, não teria mortes na pandemia. É claro que teria. Mas você vai dizer: o número de mortes, se fosse um governo diferente, seria muito menor. Se fosse um governo que tivesse tido compromisso com o distanciamento social, se fosse um governo que tivesse compromisso com a vacinação, se fosse um governo que tivesse compromisso com a ciência, o número de mortes seria muito menor. Essa é uma estratégia fundamental. Você não vai estar argumentando de que não teria acontecido mortes, de que não teria tido tragédia. Sim, aconteceria de qualquer forma, mas o governo Bolsonaro produziu uma tragédia ainda maior. E agora eu vou trazer as reportagens e acompanhe o vídeo até o final e compartilhem esse vídeo com todo mundo que quer pensar em estratégias para derrotar o bolsonarismo. Uma das coisas de cara que você deve apontar é que logo no início da pandemia, Bolsonaro apareceu diversas vezes e produziu aglomerações sem máscara, favorecendo a disseminação do vírus, e foi contra as medidas de distanciamento social. Aliás, todo o conflito dele com os governadores foi esse. Aí quando eles disserem aquela coisa assim que os bolsonaristas ou que eleitores de Bolsonaro gostam de dizer, que não deixam ele governar, e quando disserem que você está defendendo os governadores, você diz: olha, os governadores não são perfeitos, assim como tem corrupção no governo federal, não duvido que tenha corrupção nos governos estaduais, mas os governadores estiveram do lado da vida e Bolsonaro esteve do lado da morte. Favoreceu a disseminação do vírus através de aglomerações sem máscara, incentivando as pessoas a se aglomerarem sem máscara, não é? Bolsonaro disse que a imunidade de rebanho está salvando o Brasil da Covid, defendeu a imunidade de rebanho várias e várias vezes. Nessa reportagem aqui tem inclusive várias fotos dele em aglomerações sem máscara que vocês podem utilizar. Todas essas reportagens vão estar no comentário fixado. E se eles falarem coisas do tipo: ah, mas lockdown tem prejuízo e tal, lockdown funciona. Várias cidades do mundo mostraram que diminuíram o contágio com a medida. Evidências científicas mostram que o lockdown funciona contra a Covid. E mais do que isso, um estudo feito no Brasil, em Araraquara, uma cidade que tem um prefeito do PT, o Edinho Silva, salvou numa cidade de São Paulo, pelo menos a estimativa do estudo, 259 vidas. E aí você fala: 259 vidas. Basta que essa pessoa conheça uma pessoa que venha ter falecido de Covid para você dizer: olha, essa é uma vida que poderia ter sido salva se todo mundo tivesse feito o que Edinho Silva fez em Araraquara. São vidas
que poderiam ter sido salvas se tivesse tido o compromisso com o distanciamento social, o compromisso com o lockdown rigoroso. Portanto, toda vez que alguém usar aquela coisa, não estão deixando ele governar, o STF e os governadores, nesse caso, estiveram do lado da vida. E Bolsonaro esteve do lado do vírus. Eles estiveram do lado da vida, Bolsonaro esteve do lado do vírus. Fundamental de você deixar isso claro para as pessoas. E pergunte para a pessoa o que é que os governadores têm a ver, o STF tem a ver com Bolsonaro fazer aglomeração sem máscara? O que é que eles têm a ver com Bolsonaro defender imunidade de rebanho? Contaminação que matou mais de 650 mil brasileiros. O que é que os governadores têm a ver com isso? O que é que o STF tem a ver com isso? Nada. Faça o uso da pergunta retórica. Faça uma pergunta para uma coisa que você sabe a resposta, mas que mostra, que demonstra a falta de compromisso de Bolsonaro nessa questão clara. Uma outra coisa. Corrupção na compra de vacinas. Eles vão falar da corrupção nos governos do Estado. Não entre dizendo que não tem corrupção. Diga, não, existem problemas de corrupção. Mas no caso do governo Bolsonaro, aconteceu corrupção até mesmo na compra de vacinas. Até mesmo nisso que seria fundamental para combater a pandemia, aconteceu corrupção, não é? Compra de vacina arrasta Bolsonaro para a sombra da corrupção. E muitas evidências de que membros do governo Bolsonaro queriam comprar uma vacina, a Covaxin, a vacina indiana, que não tinha passado por fase 3, eles sempre dizendo, Bolsonaro com aquelas falas de que vão ser cobados, e eles queriam comprar justamente a vacina mais experimental, a vacina que seria mais deixando a gente como cobaia, e ignoraram os e-mails da Pfizer. Tudo isso são argumentos para vocês utilizarem para pessoas que estejam na dúvida, pessoas que tenham possibilidade de votar no Bolsonaro, vocês explicarem para elas que elas não devem, sob nenhuma hipótese, votar em Bolsonaro. Não é? E aqui tem um relembrar das falas de Bolsonaro acerca da vacinação. Não é? Ele dizendo que não ia se vacinar, ele dizendo que a pessoa pode virar jacaré, a pressa da vacina não se justifica porque mexe com a vida das pessoas, você vai inocular algo em você, mas vale sempre lembrar que a Pfizer, que já tinha fase 3, ou seja, uma vacina bastante madura, ele ignorou diversos e-mails e o governo foi atrás da vacina que eles estavam caminhando para superfaturar, uma vacina que seria alvo de corrupção. Então, gente, é fundamental ao falar desse tema, ao falar do tema da pandemia, vocês utilizarem as seguintes técnicas discursivas. Trazer as evidências, mas trazer a emoção. Um dos aspectos importantes e estratégicos que você deve utilizar é o seguinte: se você tiver qualquer membro de sua família, qualquer amigo, qualquer conhecido que venha a ter falecido, em vez de você falar das pessoas, da outra pessoa, fale dos seus. Fale de uma tia, fale de alguma avó, fale de alguém da sua própria família que venha a ter falecido e disse: as atitudes de Bolsonaro contribuíram, foram um fator que contribuiu para a morte de um parente meu, de um amigo meu, de um conhecido meu, de um colega de trabalho meu. Minha esposa, por exemplo, perdeu colegas de trabalho nessa pandemia e, com certeza, as atitudes do bolsonarismo contribuíram para isso. Porque se tivesse tido comprometimento com distanciamento social, se tivesse comprado as vacinas mais cedo, com certeza muitas vidas teriam sido poupadas e muitas pessoas teriam sobrevivido. Por isso, existiram pessoas durante a pandemia, alguns governadores, alguns prefeitos, como Edinho Silva, membros do Supremo, que estiveram do lado da vida. Bolsonaro esteve do lado do vírus. Essa é a mensagem central. E você pode conectar todos os eventos a essa mensagem central.
Enquanto alguns estavam do lado da vida, defendendo o distanciamento social, defendendo o auxílio emergencial que o governo foi contra inicialmente e pensou em oferecer R$ 200, e só depois da pressão do Congresso é que aumentou o valor. Então o Congresso estava do lado da vida, Bolsonaro estava do lado do vírus. Enquanto muitas pessoas estavam pressionando para as vacinas, as melhores vacinas, como a vacina da Pfizer, serem compradas mais rapidamente para vacinar o povo brasileiro, Bolsonaro estava contra a vacinação. Bolsonaro estava contra a vacinação de jovens e crianças. Nenhum morreu, como recentemente disse Leonardo Sakamoto numa coluna. E ele vai pedir desculpas por ter dito isso, que jovens e crianças teriam efeitos colaterais da vacina, quando é uma coisa que, até onde a gente sabe, não aconteceu. Ele vai pedir desculpas por isso? Porque muita gente pode não ter vacinado os filhos, os adolescentes, e eles podem ter espalhado o vírus por não estarem vacinados, e muita gente pode ter morrido, inclusive pessoas jovens morreram por causa do vírus, não por causa da vacina. Então, gente, é muito importante usar a pandemia como estratégia para derrotar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo foi trágico durante a pandemia. E esses argumentos todos vocês devem utilizar com as pessoas que são sensíveis a eles. Se vocês perceberem que se trata de uma pessoa que é um bolsonarista anti-vacina e que não tem jeito, desista dessa pessoa e parta para tentar convencer outra. Gaste o seu tempo em pessoas que podem ser convencidas para a gente, nesse ano, derrotar o bolsonarismo. E se você gosta dessa lista de vídeos, compartilhe ela com amigos, com conhecidos e com todos aqueles que querem travar essa luta contra o bolsonarismo nesse ano com a gente. Um abração, até porque, como diz a camisa, saúde não é negócio nem mercadoria, é direito de cidadania. Até o próximo vídeo, gente.